Ela me confundiu com o filho dela. Mas e se ela estiver certa? Era uma terça-feira comum. Saí do metrô como sempre, fones no ouvido, cabeça baixa no celular, tentando ignorar o caos da cidade. Eu andava apressado pela calçada quando senti uma mão apertar meu braço com força. Por instinto, puxei o braço de volta achando que fosse uma tentativa de assalto, mas antes que eu pudesse reagir, ouvi um soluço. Levantei os olhos e vi uma mulher parada à minha frente. Uns 50 e poucos anos, cabelo castanho desbotado, com mechas grisalhas, olhos verdes muito abertos, cheios de lágrimas. Ela parecia estar em choque, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Meu Deus, é você. Ela disse com a voz trêmula. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, como quem acabou de reencontrar alguém depois de muito tempo. Eu congelei. Meus braços ficaram paralisados ao lado do corpo. Pessoas passavam ao redor e olhavam, mas ninguém parava. Senhora! A senhora me confundiu com alguém. Eu disse, tentando ser educado enquanto tentava me afastar. Ela me soltou devagar, mas não tirou os olhos de mim. Parecia analisar cada detalhe do meu rosto como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça. Você tem uma cicatriz pequena aqui, perto da sobrancelha? Ela apontou com o dedo sem encostar. Instintivamente, levei a mão até a sobrancelha esquerda. Tenho uma cicatriz ali, bem pequena, resultado de uma queda quando era criança. Fiquei desconcertado. Tenho sim, mas... Comecei, mas ela me interrompeu. Meu filho também tinha. Ele desapareceu há 10 anos. Tinha a mesma idade que você tem agora. E a mesma cicatriz. Você é ele. Eu sinto isso. Aquela frase me desmontou. Eu estava prestes a dizer algo, a desmentir, a sair andando. Mas alguma coisa dentro de mim travou. A mulher não parecia estar atuando. Ela estava visivelmente abalada, mas havia uma convicção quase dolorosa nos olhos dela. Não era só saudade ou desespero. Era certeza. Qual o nome do seu filho? Perguntei hesitante. Mateus. Minha respiração travou por um segundo. Meu nome também é Mateus. Olhei para ela tentando racionalizar tudo. Ok, Mateus é um nome comum. Isso não significa nada. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era um frio subindo pela espinha. Isso é só coincidência, murmurei dando um passo para trás. Você foi adotado? Ela perguntou de repente, me pegando desprevenido. Minha mente girou. Eu sempre fui criado por minha mãe e meu padrasto. Meu pai biológico nunca esteve presente e eu nunca questionei muito sobre minha origem. Mas, uma vez, ouvi uma discussão entre minha avó e minha mãe quando eu era adolescente. Algo sobre eu nunca poder saber. Nunca entendi ao certo. Só ignorei. Eu não sei, respondi tentando escapar daquele assunto. Eu preciso ir, me desculpe. Comecei a andar mais rápido, mas a voz dela me seguiu. Me desculpa, eu não queria assustar você. Se puder, só me escuta. Só uma vez. Por favor. Eu devia ter continuado andando. Devia ter seguido minha vida e deixado aquilo para lá. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez curiosidade, talvez empatia, talvez dúvida, me fez parar. Virei o rosto por cima do ombro e vi que ela ainda estava lá parada, me olhando como se tivesse medo que eu desaparecesse de novo. Tá bom, disse, mas só por alguns minutos. Nos sentamos num banco de praça. Ela tremia. Contou que o filho dela desapareceu aos 9 anos de idade durante uma viagem em família. Foram à praia e em um momento de descuido, ele sumiu. Procuraram por semanas. O corpo nunca foi encontrado. A polícia considerou o caso encerrado como afogamento sem corpo, mas ela nunca aceitou isso. Jurava que o filho estava vivo. Enquanto falava, tirou da bolsa uma foto velha e amassada. Era um menino, com cabelo castanho, um sorriso largo e olhos verdes. Havia algo familiar naquele rosto. Não era idêntico a mim, claro que não, mas havia traços parecidos. Principalmente o sorriso. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu fiz retratos forenses para tentar imaginar como ele seria adulto. Você parece demais com essas imagens, ela disse, me entregando uma outra foto digitalizada e envelhecida artificialmente. O mais estranho é que eu realmente me reconheci ali. Passei o resto da tarde com ela. Conversamos sobre minha infância e notei que havia muitas lacunas, que eu nunca havia questionado. Minhas memórias antes dos 5 anos eram vagas. Meus pais nunca mostraram fotos de quando eu era bem pequeno. Sempre me disseram que perdemos tudo em uma mudança. Nunca vi uma certidão de nascimento antiga. Só uma segunda via, emitida quando eu já tinha 10 anos. Comecei a questionar tudo.
Nos despedimos e ela me entregou um cartão com um número dela. Disse que se eu quisesse, poderíamos fazer um teste de DNA. Disse que não insistiria mais, mas que precisava acreditar que havia uma chance. Guardei o cartão no bolso e fui embora. Nos dias seguintes, tentei esquecer aquilo. Mas cada vez que eu olhava no espelho, cada vez que eu via minha cicatriz, lembrava do rosto dela. Comecei a olhar fotos da minha infância e senti um vazio. Era como se parte da minha história tivesse sido costurada às pressas. Finalmente, depois de uma semana, decidi ligar. Ela atendeu com a voz embargada, como se tivesse chorado todos os dias desde que nos vimos. Mateus? Fiquei mudo por alguns segundos. Então respondi: podemos fazer o teste. Ela marcou para o sábado seguinte em uma clínica discreta. O processo foi simples. Suave bucal. Nada demais. Me senti como se estivesse em um episódio de algum programa sensacionalista, mas não havia plateia. Só eu, ela e a dúvida pairando no ar. O resultado demoraria 10 dias. Na noite seguinte, tive um sonho estranho. Estava em uma casa que eu nunca tinha visto antes, mas sentia que conhecia. Havia um cachorro branco correndo no quintal. E uma mulher cantava uma música de ninar. Eu era criança no sonho e sentia uma paz absurda. Acordei com uma sensação inexplicável de nostalgia, contei o sonho para minha mãe, ou melhor, para a mulher que me criou, e perguntei se já tivemos um cachorro branco. Ela congelou por um segundo. Não, nunca tivemos, respondeu, rápido demais, desviando o olhar. As dúvidas começaram a me consumir. Decidi procurar minha certidão de nascimento original. Quando perguntei à minha mãe onde estava, ela ficou nervosa. Disse que foi extraviada há anos. Isso só alimentou mais minha inquietação. Fui até o cartório onde supostamente fui registrado. Dei meu nome, data de nascimento e esperei enquanto a atendente digitava. Ela franziu a testa. Não consta nenhum registro com essa data nesse nome. Ela disse. Meu coração disparou. E se tentar 2 dias antes ou depois? Pedi, quase implorando. Ela tentou. Nada. Tem certeza que foi aqui o registro? Sempre me disseram que sim. Ela balançou a cabeça. Pediu para eu voltar outro dia, que poderia ser erro de sistema. Saí de lá com a sensação de que minha identidade estava escorregando pelos dedos. Era como se tudo que eu conhecia estivesse sendo apagado lentamente. Uma semana depois, recebi um e-mail da clínica com o assunto. Resultado: confidencial. Meu coração batia tão forte que mal consegui abrir o anexo. O documento estava lá. Linhas e números, palavras técnicas. Mas no meio de tudo, uma frase clara. Compatibilidade genética de 99% com a amostra materna. A sala girou. Peguei o celular e disquei o número dela. Antes mesmo de eu falar, ela atendeu e disse: eu sabia, mas algo dentro de mim não deixava a paz chegar, porque junto com a certeza veio um novo medo. Se ela era minha mãe biológica, então por que me tiraram dela? Quem me tirou? Por quê? E o mais estranho ainda estava por vir. 2 dias depois, recebi uma carta anônima deixada na porta do meu apartamento. Sem remetente, escrita à mão. Nela, apenas uma frase. Você não a devia ter procurado. Fiquei com aquela carta nas mãos por vários minutos, sem saber o que fazer. Você não devia ter procurado. A caligrafia era trêmula, quase infantil. E o papel, levemente amarelado, como se tivesse sido guardado por anos. Pensei em chamar a polícia, mas dizer o quê? Que descobri que minha vida era uma mentira e agora alguém misterioso está me mandando bilhetes anônimos? Ninguém levaria isso a sério sem provas. E no fundo, parte de mim já sabia. Aquela frase não era uma ameaça. Era um aviso. Voltei para a casa da minha mãe adotiva com a carta no bolso. Ela estava sentada no sofá, como se soubesse que eu viria. Seus olhos não pareciam surpresos quando eu perguntei: por que vocês me tiraram dela? Ela abaixou a cabeça, respirou fundo e respondeu com uma sinceridade que quebrou o pouco de raiva que ainda me restava. Porque ela estava sendo ameaçada. O pai biológico de Mateus, mas você, era perigoso. Violento. Ela tentou fugir com você, mas foi pega. O conselho tutelar interveio. Ela perdeu a guarda. Nós estávamos na fila de adoção. E eles nos ofereceram você, como se fosse um bebê qualquer. Mas eu sabia. Eu sabia que havia algo mais. Não perguntei. Porque te amar foi fácil. Porque eu queria você. Ela começou a chorar. Pela primeira vez, não com culpa, mas com alívio. Como se guardasse aquele segredo havia anos e agora finalmente pudesse respirar. E a carta? Perguntei, tirando o bilhete do bolso.
Ela leu, fechou os olhos por alguns segundos e disse: então ele ainda está vivo. Por ele, entendi, que falava do pai biológico. O homem que destruiu tudo. O motivo de toda a separação. Talvez ele tivesse descoberto sobre o teste, sobre o reencontro. Talvez estivesse apenas avisando que ainda vigiava de longe. Ou talvez fosse só paranoia. Nossa, mas o medo era real. Nos dias seguintes não consegui dormir direito. As peças finalmente estavam todas ali, mas montar o quebra-cabeça não trouxe alívio. Trouxe mais perguntas. Voltei a encontrar minha mãe biológica no domingo. Ela me esperava, no mesmo banco da praça onde nos sentamos pela primeira vez. Tinha um bolo embrulhado como se fosse meu aniversário. E tecnicamente era mesmo. O aniversário que ela lembrava, não o da certidão adulterada. Sentei ao lado dela e por um tempo não dissemos nada. Até que ela perguntou: você acredita? Agora olhei para ela. E com um nó na garganta respondi: não só acredito, eu sinto. Naquele momento, algo dentro de mim encaixou. Não era só sobre provas genéticas. Era sobre presença, sobre memória emocional, sobre um vazio que eu carregava sem saber desde criança. E agora, preenchido por aquele abraço, por aquele cheiro, por aquela voz, percebi. Ela não me confundiu com o filho dela. Ela apenas me reconheceu.